Olá, você que assiste o programa Seitonei na TV, seja bem-vindo. Hoje nós conversaremos sobre o tema Casamento Longo e Feliz, e para isso nós vamos utilizar o livro-texto Assim se concretiza o amor, do mestre Masaharu Taniguchi. Nesse capítulo, na verdade, o mestre conta alguns relatos para que nós possamos ter sucesso, na verdade, em nossos relacionamentos e também conseguirmos aí fazer com que eles sejam duradouros e felizes. Mas antes da gente entrar no livro, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Nova Visão do Casamento, onde o mestre coloca, na verdade, o conceito do que é um relacionamento, né, do que é o casamento. E aí o mestre diz assim: casamento é a união dos espíritos, que são cada qual a metade do outro, a fim de se completarem. O que leva um homem e uma mulher a desejarem casar-se deve ser a alegria de terem se encontrado um no outro, a metade da sua alma. Isto é o sentimento de amor. Né? Na verdade, somos dois espíritos que se juntam para viverem novamente uma única vida, um relacionamento, e que com os ensinamentos da Seitonei nós conseguimos fazer com que eles sejam duradouros. Nesse capítulo, o mestre coloca para nós aqui, na página 189, ele diz o seguinte: este mundo aparenta ser da matéria regido pelos sentidos físicos, mas, na verdade, é um mundo criado e regido pela mente, ou alma, e nele se manifestam de maneira simbólica situações que refletem o estado mental das pessoas. Nesse trecho, o mestre nos diz que tudo na vida é um reflexo da nossa postura mental, dos conceitos e das vivências que nós temos da nossa vida. E, naturalmente, se forem negativos, vão se manifestar negativamente, e se forem positivos, de uma forma positiva. O que o mestre nos pede nesse capítulo é para que façamos uma reflexão, para que nós possamos entender o que eu estou vivendo hoje nada mais é do que conceitos criados e registrados na minha mente de situações anteriores. Ele conta, na verdade, nesse trecho do livro, um relato onde ele fala exatamente de uma mãe, né, que a filha se tornou adepta da Seichonoye por conta da mãe. E antes de conhecer a Seichonoye, a mãe dela era muito fraca, muito doente, tinha sido operada diversas vezes e vivia sempre deprimida. Durante a adolescência dessa jovem, sempre que via a mãe naquele estado, pensava como seria bom se mamãe fosse saudável e alegre. Certo dia, ela conheceu casualmente a Seichonoye e passou a ir nas reuniões para ouvir os ensinamentos. E a filha então percebeu que a mãe estava também frequentando as sessões de meditação Shinsokan pela manhã. No começo, ela pensou que a mãe só ia ouvir nas reuniões os ensinamentos, mas logo ela percebeu que a mãe saía pela manhã para participar também da oração matinal e começou a notar que estava ocorrendo uma grande transformação na sua mãe. Depois que conheceu o ensinamento da verdade da Seichonoye, ela recuperou a firmeza de ânimo, fato que considerei extraordinário, mas a melhora não se limitou a isso. À medida em que ela frequentava as reuniões para a prática da meditação Shinsokan, ela foi se tornando alegre e cheia de vivacidade. Em pouco tempo, curou-se da hipertensão e também da doença gástrica que vinha sofrendo durante anos. Vendo mamãe curada, fiquei feliz e a família toda se alegrou. O nosso lar passou a se tornar um lar radiante. Meu pai, ouvindo também as palestras da Seichonoye, e eu também acabei, né, ela conta aqui que ela também acabou começando a participar das atividades da Seichonoye e acabou sendo convidada pela mãe, após a mãe e o pai ir para um seminário. A mãe voltou com a proposta de que ela participasse desse seminário. Era um seminário num período do trabalho dela, que ela é professora de costura, um período muito intenso de trabalho. E ela, então, decidiu conversar com a chefe, né, para que pudesse participar desse seminário. Para sua surpresa, a diretora da escola onde ela lecionava ficou feliz, liberou ela daquele período para que ela pudesse participar e ainda incentivou-a para que fizesse isso. Claro que quando nós vamos para a academia, né, nós conseguimos conhecer mais os ensinamentos de uma forma detalhada, conseguimos participar mais, né, fazer com que as mudanças aconteçam rapidamente na nossa vida. E quando ela voltou desse primeiro seminário, então, ela voltou
sentindo que algumas coisas já haviam se transformado. E ela, então, passa a praticar os ensinamentos e decide que no ano seguinte ela voltaria ao seminário na mesma época. E aí ela começa com as práticas da Seicho no Ie, ela tem uma decisão, que no início do ano, quando ela completasse 22 anos, então ela começaria a fazer com que na vida dela acontecessem somente coisas boas. Claro que ela passa a perceber, quando então ela completa os 22 anos, ela passa a perceber que as coisas estão realmente se transformando na sua vida. E ela, então, decide incentivar, né, alguns conhecidos e a família a praticar os ensinamentos. Interessante nós observarmos que, na medida em que ela foi transformando a sua postura mental, naturalmente a vida dela foi apresentando as melhorias que ela buscava, né? E isso é o que o mestre fala. À medida em que nós vamos mudando conceitos, mudando a forma de olhar a vida, olhando mais, observando e olhando mais o lado positivo, né, a gente acaba conseguindo fazer com que, então, a nossa vida vá se transformando. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, e se nós ficarmos observando apenas o lado negativo, nós vamos atrair cada vez mais o sofrimento. Quando a gente passa a observar apenas o lado positivo da vida, entendendo que tudo faz parte do nosso crescimento, naturalmente a nossa vida passa a apresentar-se da forma como nós estamos trabalhando na nossa mente, né? Então, isso é interessante de nós sabermos que para qualquer mudança se faz necessário, primeira coisa, mudar a nossa mente, mudar os nossos conceitos. E aí, o mestre, então, continua contando aqui o relato, que quando foi em março, né, ela novamente foi para a academia e, ouvindo várias palestras, ela encheu o coração de alegria e considerou-se uma pessoa felizarda, pois ela tinha afeto das alunas, ela tinha o amor dos pais e era bem estimada por todas as pessoas com quem convivia, né? E no último dia do seminário, vários participantes declararam as respectivas resoluções, né, o que tinham decidido daquele dia em diante para transformar as suas vidas. E ela conheceu um rapaz lá e ela percebeu que, na verdade, essa mudança, né, e ele também falando sobre mudança de postura mental, ela se sentiu interessada. Quando ela chegou para casa, voltou para casa, ela contou para a mãe, né, e a mãe ficou feliz porque ela dizia assim, conheci um rapaz maravilhoso na academia. E ela ficou bem contente. Pouco antes desse seminário, eu havia recebido uma proposta de casamento e tinha prometido aos meus pais que marcariam um encontro com o pretendente assim que voltasse da academia. Cumprindo a promessa, conheci-o num encontro arranjado pelos parentes, mas não senti afinidade com ele. Parece que ele simpatizou comigo, mas como eu não senti o mesmo por ele, pedi à mamãe que recusasse a proposta. Ela me compreendeu e foi falar com ele. Na verdade, essa mudança, quando ela conhece o outro rapaz, ela passa, então, a observar que ela também tem condição de viver um relacionamento harmonioso com a pessoa que ela realmente sinta-se interessada. E ela, então, vai... conversa com a mãe aceita de uma forma bem harmoniosa, porque já conhece os ensinamentos da Seicho no Ie. E justamente no mesmo dia em que a mãe foi desfazer lá o compromisso com o noivo, ela recebe um telefonema daquele rapaz que havia conhecido na academia. Então, ela toma a decisão, né, o que fez com que ela tomasse a decisão de fazer algumas coisas se transformarem em sua vida. Para a surpresa dela, nesse primeiro telefonema, esse rapaz faz um pedido de casamento. E aí, então, ela, por ser tão repentino e ela não estar esperando isso, ela simplesmente não consegue dar a resposta. Mas, quando ela conversa com os pais e explica, né, que, na verdade, havia recebido um telefonema e havia recebido essa proposta, a mãe, então, sentiu, e ela também sentiu, que era algo que estava acontecendo de modo natural. E o mestre fala que tudo na nossa vida tem que acontecer de modo natural. E aquilo que é, na verdade, o melhor para nós,
vêm ao nosso encontro de modo natural na medida em que nós vamos transformando a nossa postura mental e os sentimentos que muitas vezes nós carregamos equivocados com relação aos nossos pais. E essas mudanças precisam acontecer para que nós possamos, então, fazer com que na nossa vida as coisas transcorram de forma diferente. E aí, então, no dia seguinte, esse rapaz vai até a casa dela, vai até o encontro da família, e com a mãe, né? E aí acaba fazendo o pedido para os pais, né? E aí a mãe dela acaba achando e acabam aceitando, os pais acabam aceitando, porque percebem que isso aconteceu naturalmente e precisa, na verdade, né? E por ser natural, tinham que concordar. E a mãe do rapaz, então, faz um comentário de que na manhã em que estava, nessa mesma manhã em que eles estavam indo visitá-la, ao fazer a meditação Shinsokan, ela tinha conseguido visualizar essa moça reverenciando o seu filho, como se fosse, na verdade, um casal já se contemplando para viver esse relacionamento. Ela, então, se emociona e a mãe do rapaz diz, fique tranquila, tudo vai dar certo, né? E aí ela conta aqui que, crendo que os pais também, ouvindo isso, acabaram concordando e aí aceitam o pedido. Só que ela faz uma reflexão, né, para nós, e que, na verdade, ela põe essa observação que ela diz assim, eu só consegui aceitar e viver isso de modo natural, porque quando voltei da academia, né, no meu dia a dia, eu consegui despertar o sentimento de gratidão aos meus pais. E isso, na verdade, fez o grande diferencial, né? Quando ela conseguiu aqui fazer com que, na verdade, o sentimento que norteasse a vida dela fosse um sentimento de gratidão pela vida que os pais haviam lhe proporcionado, o sentimento de gratidão a tudo até então que havia sido vivido, porque os pais haviam proporcionado tudo isso, esse sentimento, na verdade, fez com que ela pudesse fazer com que a sua vida, então, se transformasse e tudo aquilo que tivesse que vir ao seu encontro veio de modo natural. Mais à frente um pouquinho, o mestre fala e coloca para nós assim um trechinho da revelação divina, que ele diz, um trechinho da revelação divina. Mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus, né? E, na verdade, qual seria a vontade de Deus para com a nossa vida, né? Nós, filhos de Deus. Qual seria a vontade que Ele tem que nós façamos, né, da nossa vida? Na verdade, a vida do Filho de Deus. Deus deseja para nós a felicidade, deseja para nós o melhor caminho. E nós precisamos, na verdade, fazer com que isso aconteça da melhor forma. Nós vamos dar uma paradinha agora para uma dica do programa. Retornaremos em instantes. Aqui em casa, nós incentivamos a leitura desde cedo. Então, nós temos a oportunidade de incentivar a leitura para os nossos dois filhos maravilhosos, que desde cedo nós incentivamos a leitura. A mamãe conta histórias maravilhosas, ela pega os livrinhos, ela faz sons, faz caras e bocas. Papai também. O papai também. A gente se diverte lendo os livrinhos da Seichonoye para os nossos filhos. Nós nos divertimos e eles se divertem também, né? E isso cria um momento prazeroso que já incute neles a sensação de alegria ao ler os livros. E nada melhor do que ler os livros da Seichonoye para eles. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse livrariasni.org.br ou visite uma das livrarias em nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Aproveitem e presentem os seus filhos com os livros da Seichonoye. Com certeza, eles vão crescer filhos saudáveis, alegres e muito felizes. Muito obrigado. Olá, estamos de volta.
Nós estamos falando hoje sobre o livro Assim se Concretiza o Amor, do mestre Masaharu Taniguchi. Se você, na verdade, se interessou pelo tema, né, que nós estamos conversando neste dia, pode acessar o nosso site www.sni.org.br e conhecer a nossa livraria virtual e adquiri-lo, né? Ou, se você preferir, pode também entrar em contato do telefone fixo com o nosso telefone 0800 770 2600 ou então de celular 0 operadora 11 5074 4180 e obter maiores informações de como adquirir esse livro, né? Nós estamos falando hoje sobre o tema Casamento Longo e Feliz. E aí, no capítulo, na verdade, que fala na página 187. Tá? Nós acabamos contando aqui parte de um relato, e aí, na verdade, esse relato, nós podemos perceber com ele que, para viver um casamento longo e feliz, nós precisamos ter um sentimento de gratidão aos nossos pais, né? Que é algo fundamental. E também a nossa postura mental com relação àquilo que eu quero atrair para a minha vida. Mestre Masaharu Taniguchi diz nesse livro, para atrairmos para junto de nós aquilo que sintoniza com as nossas vibrações mentais, muitas vezes temos que verificar, né? Refletir sobre qual a postura mental que nós estamos vivendo. Na verdade, eu conheci a Seichonei há muitos anos atrás e eu tinha um conceito muito negativo com relação a casamento, né? Eu achava que casamento não era algo bacana, porque os meus pais não brigavam muito, mas eu achava que não era algo que eu queria para a minha vida, eu queria ser livre, né? E aí, quando conheci a Seichonei, estudando um pouquinho os livros, fazendo as meditações, eu acabei compreendendo que era um conceito, até porque alguns parentes próximos haviam vivido situações muito negativas com relação a casamento, e esse conceito estava gravado dentro da minha mente. E eu precisava mudar isso para que eu pudesse viver, então, um relacionamento, porque conscientemente eu queria viver um relacionamento bacana. E nessa busca, durante alguns anos, a mudança da postura mental, claro, foi fundamental para que eu pudesse mudar o conceito e entender, né, que os nossos pais, na verdade, são Deus falando conosco e nos orientando, e o sentimento que tem que nortear essa nossa vida é o sentimento de gratidão a eles e também a mudança de conceito. Alguns anos de prática, alguns anos de estudo dentro do ensinamento da Seichonei, eu pude perceber, né, e conseguir fazer com que esse conceito fosse revisto, e aí então conseguir encontrar a minha metade da alma através de oração, que a Seichonei também tem a oração para encontrar a metade da alma, né? E hoje, na verdade, a gente sou casada há 14 anos, bem casada, feliz da vida, e acabo sempre fazendo as orações que também constam no livro Sutra, A Verdade em Orações, também do mestre Masaharu Taniguchi, onde tem algumas orações que também nos fazem manter um relacionamento, manter a harmonia familiar, que é algo que também nos ajuda bastante e nos proporciona estar vivendo cada vez mais os ensinamentos da Seichonei. Quando a gente parou antes do intervalo, eu havia feito uma pergunta, né? E qual a vontade de Deus com relação à nossa vida, né? E aí, na verdade, o mestre fala, Deus, como nosso Pai, quer que nós sejamos felizes. Mas será que sozinho nós conseguimos ser felizes, né? E aí é uma reflexão individual de cada um que podemos fazer, né? Não só agora, mas podemos também fazer lendo o livro novamente, estudando um pouco mais sobre esse tema, para que realmente nós possamos entender. Eu vou ser sozinha, eu vou conseguir ser feliz? Claro que a resposta a gente já sabe, né? Nós não nascemos para ser sozinhos, nós nascemos para estar vivendo com alguém uma vida onde nós possamos fazer com que essa pessoa sinta-se feliz e, naturalmente, nós também vamos ser muito felizes, né? Então, o mestre fala que nós precisamos ter essa consciência, tá? Nós não casamos para ser feliz, também é um ponto que o mestre fala para nós, né? Que nós não casamos para ser feliz, mas nós casamos para fazer o outro feliz. E, na verdade, na medida em que nós vamos percebendo isso,
a gente começa a compreender que quando o outro está feliz, naturalmente eu me sinto feliz e a gente faz com que realmente a vida transcorra da melhor forma. E para finalizarmos, então, a nossa conversa de hoje, eu vou fazer uma leitura da oração para o matrimônio feliz, porque nós falamos aqui de casamento longo e feliz, e essa oração se encontra na Sutra Verdade em Orações, que vocês podem adquirir pela livraria virtual, através do nosso site, ou pelos telefones 0800 770 2600, ou de celular 0 operadora 11 5074 4180. Oração para o matrimônio feliz. Deus dividiu uma só alma em duas metades e colocou-as em dois corpos, um de polaridade positiva e outro de polaridade negativa, a fim de que elas, chamando-se e atraindo-se mutuamente, pudessem experimentar a beleza, a profundidade e a sinceridade do amor. Por isso, o amor puro entre o homem e uma mulher é algo sumamente belo, profundo e sincero. Quando se atinge o auge da pureza, o ser humano não sente desejos carnais e até se envergonha de senti-los. Quando o amor é puro, em vez de desejar satisfazer o corpo, deseja unir-se espiritualmente à metade correspondente à sua alma, até mesmo sacrificando o corpo. As duas metades da mesma alma, se ainda não se encontraram, estão se chamando mutuamente. Se você não encontrou a metade correspondente à sua alma, ela se encontra em algum lugar e está chamando por você. Os casados, sendo os felizardos que já encontraram a respectiva metade da alma e se completaram, devem agradecer ao seu feliz destino, abençoar-se mutuamente e alegrar-se por essa felicidade. A gratidão e a bênção e a alegria são os três fatores mentais que permitem preservar eternamente a felicidade conjugal. Neste momento, conscientizo profundamente a unidade das almas metades que se amam mutuamente, a eterna unidade. Para mim, existe uma única metade correspondente à minha alma. Para o meu cônjuge, existe uma única alma metade. Quando medito sobre o milagre do meu lar constituído pela união de duas únicas metades escolhidas, dentre bilhões de pessoas da Terra, não posso deixar de agradecer a sábia providência divina. Estou junto do meu cônjuge e reconheço nele a outra metade. Ó minha alma metade, tu és perfeita, tu és formosa, tu és saudável. Sou a tua metade. Tornando-me um contigo, compreendi que tu e eu constituímos juntos no agora eterno uma só vida, eternamente inseparável. Sinto a vida eterna em nossa união. Sinto em nossa união o belo do mundo eterno. Sinto em nossa união o amor do mundo eterno. E a partir desta sensação de unidade com a vida eterna, inicia-se a verdadeira vida perfeita dos filhos de Deus. É daí que se inicia a criação do verdadeiro belo na vida conjugal. E quando esse amor eterno transborda e é dedicado à humanidade, surge o verdadeiro amor fraternal. No palco da vida eterna, abençoadas pela vida eterna, as duas almas originariamente unas, fundidas em uma só alma, estão dançando a dança da vida eterna. Essa é a nossa vida. Se você ainda não encontrou a sua respectiva alma metade, conscientize que ela também está como você, chamando pela outra metade. A sua alma metade já está aí. Se você acreditar, chegará infalivelmente a hora de se encontrarem. Muito obrigado. Esta é uma oração maravilhosa e tem outras orações aí também que nós podemos fazer para que nós possamos, então, fazer com que a nossa vida realmente seja uma vida maravilhosa, manifestando aí o absoluto Filho de Deus que somos, vivendo em harmonia um casamento longo e feliz. Muito obrigado pela atenção de todos. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seichonoye na TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias
com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior à verdade homem-filho de Deus. Agora você pode assistir a Seichonoye em escalas, no parque, no carro, na praia. Assista diariamente a Seichonoye na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seichonoye na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado.